Oi, tudo bem? Eu sou a Rogéria Pinheiro, uma apaixonada pelo mundo das viagens. Daí eu decidi transformar a minha paixão em profissão. Eu ajudo agências de viagens a alcançarem resultados exponenciais. Esse é o Sala VIP. Vem tomar um café comigo. No episódio de hoje eu vou te contar como eu cheguei até aqui. E para isso eu preciso contextualizar e voltar alguns anos. Lá atrás, não vou revelar quantos anos, mas quando eu decidi fazer turismo. Pois bem, eu era uma dessas pessoas que achava que fazer turismo, que trabalhar com turismo significava viajar. Eu não fui uma jovem, eu não fui criada viajando, mas eu sempre tive dentro de mim uma inquietação, um desejo de ir além. Então, eu prestei o vestibular para a segunda turma de turismo na Universidade Paulista, né? Quem é de São Paulo sabe, no coração da Avenida Paulista. Segui fazendo alguns anos, eu não sabia muito bem o que esperar daquela faculdade, mas como uma adolescente, uma jovem adulta de família, de periferia, família simples, eu tinha que trabalhar. Se eu quisesse pagar minha faculdade, eu tinha que arrumar um estágio. Então, um dos meus primeiros estágios, aliás, o mais significativo, foi no aeroporto de Guarulhos. Eu trabalhava de madrugada, então eu recebia alguns voos internacionais e eu chegava no aeroporto lá pelas 3 da madrugada. Todas as vezes que eu atravessava a Ayrton Senna, que era a antiga rodovia dos trabalhadores, que eu via as luzes do aeroporto, aquela sensação começaram a me encantar um pouco mais. E eu acho que foi naquela época que eu decidi que eu ia continuar uma carreira no turismo, seja lá fazendo o quê. O ritmo do aeroporto era um ritmo que me encantava, que me deixava completamente apaixonada. E cada dia mais eu me imaginava com o passaporte na mão, malinha de bordo, embarcando para lá e para cá. Mas, como a vida nem sempre segue os caminhos que a gente determina, saí do aeroporto e fui trabalhar numa agência de viagens corporativas. De novo, para mim era tudo muito novo no mercado de viagens. Eu não tinha pesquisado exatamente o que me esperava. E aí, achando que estava tudo bem, que o máximo que eu ia viver da vida no turismo era ali emitir passagem aérea de São Paulo para Porto Alegre 10, 20, 30 vezes ao dia. Então, decidi ficar independente, sair de casa, alugar um apartamento e construir minha carreira dentro daquele universo que era o que eu conhecia até aquele momento. Mas, de novo, vocês lembram que eu falei? Que a vida, a gente planeja uma coisa, a vida faz outra? Pois é, 3 meses depois de alugar um apartamento e gritar independência ou independência, eu fui demitida. Pois é, uma mão na frente, outra atrás, fé em Deus. Aí é que acontece a minha primeira grande virada. Eu, demitida, sem muito rumo, um amigo meu me passou um contato de uma agência chamada Teresa Pérez. Eu que nunca tinha ouvido falar nessa agência, isso era o ano de 2000, a agência era pequenininha, eu pensei, eu preciso trabalhar, pois eu vou lá nessa agência fazer a entrevista. Fiquei horas lá esperando para ser atendida e fui atendida por uma senhora chiquérrima, muito educada, muito inteligente, delicada, que falava nomes completamente diferentes para o meu universo, nomes de destinos, de países, de possibilidades, e eu fui me encantando por aquele cenário até que eu disse a frase primordial. Por quê? Na hora que eu fui apresentar o meu currículo, obviamente que eu não sabia nada, eu não tinha a menor ideia do que era aquele universo, mas eu disse uma frase que eu sempre conto nas minhas palestras e nos meus speeches.
A frase foi: Dona Teresa, eu não sei nada do que a senhora está me contando, mas o que a senhora me ensinar, eu vou aprender. E assim começou a minha primeira grande virada de chave, que foi quando eu entrei na agência de viagens Teresa Pérez Tours. Isso no ano de 2000. A empresa era pequenininha, era boutique, mas tinha um propósito muito bem definido. Ela estava segmentada, super nichada no mercado de luxo, um mercado que eu não tinha a menor ideia de como eu ia fazer para aprender, mas eu sempre fui muito curiosa, eu sempre fui muito esforçada e eu sempre fui muito orgulhosa. Eu não queria correr o risco de ter que voltar para casa dos meus pais. Os boletos seguiam chegando, então eu não tinha alternativa. Eu tinha que aprender e me constituir como consultora de viagens e assim foi. Mas acontece que eu tenho o bichinho do empreendedorismo muito forte dentro de mim e desde sempre. Porque lá para 2006, 2007, eu comecei a sentir uma necessidade de ir além. Até então, eu atendia 100% de clientes, viagens internacionais, montava roteiros espetaculares pelo mundo inteiro, clientes ultra exigentes, mas eu comecei a desejar algo mais. Então, eu propus para a empresa que eu me tornasse coordenadora de atendimento, mudaria assim a estrutura para poder compartilhar um pouco do conhecimento que eu tinha, né? Eu já era top seller de venda, já tinha uma carteira de clientes muito boa. Aí eu me tornei coordenadora de vendas, mas de novo, vocês lembram? Plot twist, eu faço um plano, a vida faz outro, eu engravidei. Engravidei de surpresa, eu não tinha esse plano, fiquei completamente desesperada naquele momento, porque como mãe solo, morando sozinha, sem ter planejado um filho e tinha uma equipe para cuidar, eu basicamente desmaiava um dia sim, no outro também. Bom, a vida vai levando, tive o meu filho lindo, o Pedro, que um dia eu trago ele aqui pra gente falar de algumas das viagens maravilhosas que a gente já fez juntos. Ele é um menino de 12 anos hoje, super inteligente, e eu, obviamente, mãe coruja. Tive Pedro e quando voltei da licença maternidade, eu sentia que a pressão do departamento de vendas era muito para o que eu queria fazer. Aquela história de que quando você vira mãe, algumas coisas mudam, pra mim foi assim. Trabalhar 16, 17 horas por dia já era algo que não cabia mais na minha rotina. Então, eu assumi outros departamentos que me trouxeram uma bagagem muito forte, muito incrível e que me trouxeram até onde eu tô hoje, porque eu assumi o departamento de produtos, departamento de qualidade e criei, junto com um dos diretores, o departamento de treinamento. E ali eu começo a fazer as apresentações de destinos, as capacitações para outras agências de viagens e também para a equipe grande que trabalhava na Teresa Pérez naquela época. Então, um belo dia, ao final das minhas apresentações, as agências começaram a sinalizar um desejo de que eu fosse até as equipes delas para compartilhar com essas equipes, para poder capacitar essas equipes. Bem, gente, primeira vez que isso aconteceu, eu agradeci. Na segunda vez, eu parei para pensar que poderia ser uma oportunidade. Na terceira vez, eu falei, pronto, tem um nicho e eu vou seguir em frente. Na terceira vez, eu pensei, existe um nicho a ser explorado aí e eu vou embarcar nessa. E assim nasceu a Rogéria Pinheiro Travel Education. A minha empresa nasce com o foco 100% em capacitar, em aprimorar o conhecimento de outros profissionais de viagens a vender os destinos com mais assertividade. Isso aconteceu exatamente no final de 2010 para começo de 2011. E aí que começa a minha trajetória com a educação corporativa. Teresa Pérez deixa de ser a minha empregadora para ser minha cliente, junto com tantas outras agências incríveis.
E ao longo dos últimos 11 anos, eu venho aprimorando o meu conhecimento e oferecendo o melhor apoio para que agências de viagens do Brasil inteiro se capacitem, se estruturem para poder vender mais, para poderem se posicionar com mais assertividade nos seus mercados. E a gente chega em 2020, pandemia, a maior crise de todos os tempos no nosso mercado de viagens. O que eu fui fazer? Me reinventar, me jogar para o digital, e hoje eu consigo levar a minha voz, levar o meu apoio para todo canto do Brasil. Tanto com as mentorias em grupo, são grupos muito focados, direcionados, alinhados no mesmo propósito, tanto com as mentorias individuais, que têm um viés muito personalizado na necessidade daquela agência, naquela programação pontual, quanto com as imersões. As imersões que são cursos com conteúdos muito bem selecionados e desenvolvidos por mim, aonde eu trago o meu método de atendimento, o meu método de comunicação assertiva com o cliente, mas todos eles levam para um objetivo em comum: ajudar essas agências a se profissionalizar cada vez mais, a terem uma estrutura de empresa e, naturalmente, elas vendem mais, com mais assertividade. E mais uma vez, eu faço um plano e a vida me traz outro. Eu, que era a pessoa do olho no olho, do tete a tete, me apaixonei pelo mundo digital. E não poderia ser diferente lançar a Sala VIP, o meu podcast, um lugar onde eu vou trazer gente tão apaixonada quanto eu para compartilhar as nossas vivências, as nossas histórias e a nossa paixão. Eu adorei estar aqui com você. Se você curtiu também, vai lá no meu Instagram, @RogériaPinheiro_ e me conta o que você achou desse episódio. E já se inscreve no meu canal, ativa as notificações, curte e me comenta o que você achou, né? Até a próxima!